Olá, fera! Seja muito bem-vindo ao canal Química na Dose Certa, o seu canal de química no YouTube. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre as substâncias, misturas e sistemas. Lembrando que essa aula de hoje é uma continuação da aula de Introdução à Química 01, que está lá no nosso canal no YouTube Química na Dose Certa. Pega seu caderno, seu lápis, sua caneta para a gente começar a nossa aula. Vamos lá! Bem, pessoal, uma substância pura é toda espécie de matéria formada por átomos. Esses átomos podem ser átomos de metais ou gases nobres, moléculas ou aglomerados iônicos quimicamente iguais entre si. Exemplo de substância pura: a água é uma substância pura, a sacarose é um exemplo de substância pura e o gás nobre neônio seria um outro exemplo de substância pura. Pessoal, as substâncias puras apresentam as seguintes características. As substâncias puras elas têm composição química fixa e invariável. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que a substância pura água, por exemplo, é uma substância pura que tem a seguinte fórmula molecular: H2O. Aqui você tem uma proporção entre átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, uma proporção que seria uma proporção de 2 para 1. Pessoal, essa proporção ela é fixa e invariável. Estou querendo dizer para você que só existe água com os átomos de hidrogênio e oxigênio nessa proporção. Qualquer proporção diferente dessa não é água. A segunda é que essas substâncias elas podem ser representadas por fórmulas e têm uma nomenclatura específica. Por exemplo, a sacarose ela pode ser representada por uma fórmula C12H22O11. E é justamente essa nomenclatura que eu estou falando. Você chama C12H22O11 de quê? De sacarose. Vou pegar uma outra substância pura aqui, por exemplo, H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. É uma outra substância pura que é representada por fórmula e tem uma nomenclatura específica. A terceira característica é que elas apresentam constantes físicas bem definidas. Ou seja, toda vez que você vai caracterizar uma substância pura, você deve utilizar uma constante física para caracterizá-la. Constantes físicas que nós utilizamos habitualmente: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Por exemplo, se eu quero saber se um determinado material é água mesmo, eu verifico a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. Por quê? Se for água de verdade que tem ali, a temperatura de fusão ela é bem definida. Nós conhecemos, 0 graus Celsius. Se for água realmente que está ali, a temperatura de ebulição também é definida. Nós conhecemos, 100 graus Celsius. E para a gente bater o martelo que é água pura, a gente olha a densidade. Se for água pura que eu tenho num recipiente, a densidade vai ser 1 grama por centímetro cúbico. Por quê? As substâncias puras elas apresentam constantes físicas bem definidas. E a outra característica de uma substância pura é que as substâncias puras elas são formadas por fenômenos químicos, como por exemplo isso aqui. Olha, como é que a gente forma a água? A gente pega gás hidrogênio, bota o gás hidrogênio para reagir com gás oxigênio e a gente forma a água, H2O. Isso aqui é uma reação química, ou seja, a substância pura água ela foi formada a partir da reação química entre gás hidrogênio e gás oxigênio. Olha essa equação química não está balanceada, né, pessoal? Então eu vou colocar um meio aqui para fazer o balanceamento. Pessoal, duas observaçõezinhas importantes aqui para a gente, tá? A primeira observação é que molécula é a menor porção de uma substância formada por átomos. Então, quando você tem o átomo de hidrogênio se ligando ao átomo de oxigênio, você forma a molécula de água. Quando você tem o átomo de hidrogênio se ligando ao átomo de enxofre, se ligando ao átomo de oxigênio, você tem a molécula de ácido sulfúrico. Agora, quando você tem
Uma substância formada por íons, ali você tem um aglomerado iônico. Exemplo de aglomerado iônico, o NaCl. Olha, algumas vezes nós cometemos um erro muito comum de chamar molécula de NaCl. E tá errado, viu, pessoal? O NaCl é a menor porção de uma substância formada por íons, o cátion sódio e o ânion cloreto. Quando você tem uma substância formada por íons, você não tem uma molécula, você tem um aglomerado iônico, ok? Vamos classificar as substâncias puras? No próximo, no próximo slide, a gente classifica elas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de substâncias. As substâncias elas podem ser classificadas em substâncias puras simples, que são moléculas formadas por átomos do mesmo elemento químico, H2, O2, N2 são exemplos, e substâncias puras compostas, que são moléculas ou aglomerados iônicos formados por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Água, NaCl são exemplos de substâncias puras compostas. Se liga nessa observação. As substâncias puras compostas, pessoal, elas podem ser desdobradas em duas ou mais substâncias diferentes por processos químicos. Deixa eu dar um exemplo disso. O NaCl, que é uma substância pura composta, ela pode sofrer um processo químico chamado de eletrólise ígnea, que nada mais é do que o desdobramento da substância pura composta NaCl em outras substâncias diferentes. No caso, no metal sódio e no gás cloro. Não se esqueça, as substâncias puras compostas podem ser desdobradas em duas ou mais substâncias diferentes. Flávio, a substância pura simples, ela pode ser desdobrada em substâncias diferentes? Não. A única substância que pode ser desdobrada em substâncias diferentes por processos químicos é a substância pura composta. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as misturas. Vamos lá? Bem, pessoal, uma mistura é a reunião de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Exemplos clássicos de mistura: água mais álcool, água mais areia. Se liga que as misturas elas apresentam algumas características. Quais são as características das misturas? As misturas elas não apresentam composição química fixa, não podem ser representadas por fórmulas e não têm nomenclatura específica. Elas não apresentam constantes físicas como a temperatura de fusão, como a temperatura de ebulição e a densidade bem definidas. E as misturas elas formam-se por fenômenos físicos. Pessoal, compare as características das misturas com as características das substâncias puras. Veja que as misturas e as substâncias puras apresentam características bem distintas. É isso que faz você diferenciar uma mistura de uma substância pura. Vamos ver agora quais são os tipos de misturas. Pessoal, o primeiro tipo de mistura que nós vamos estudar são as misturas homogêneas. As misturas homogêneas elas apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Um exemplo clássico seria a água mais o sal. Observações quanto às misturas homogêneas. As misturas homogêneas elas são denominadas de soluções. Então, toda vez que você ler em um livro ou ler em uma questão a palavra soluções, a questão, o livro, está trabalhando com você uma mistura homogênea. As misturas homogêneas elas são monofásicas. O que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer para você que ela apresenta uma única fase. E uma observação especialmente para os vestibulares é que as misturas gasosas a nível de vestibular são sempre homogêneas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as misturas heterogêneas. O segundo tipo de misturas que nós vamos trabalhar são as misturas heterogêneas, que não apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Um exemplo de mistura heterogênea seria a água e o óleo. Se liga nessas observações, fera. As misturas heterogêneas elas são polifásicas. Eu estou querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que ela apresenta duas ou mais fases.
polifásicas, várias fases. Então a gente pode falar que são duas ou mais fases. Um exemplo disso seria essa questão da água e do óleo que a gente tem aqui. Se eu fosse representar numa figura essa mistura água e óleo, eu teria o quê? Eu teria aqui a fase da água, aqui seria a fase da água, olha, e aqui eu teria a fase, olha, a fase do óleo. Então eu posso dizer que essa minha mistura ela é formada por duas fases, ou seja, as misturas heterogêneas elas são polifásicas. As misturas de sólidos são sempre consideradas heterogêneas, com exceção do que nós chamamos de ligas metálicas. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de ligas metálicas importantes, como o latão, é a mistura do cobre mais o zinco, o bronze, que é a mistura do cobre mais o estanho, e o aço, que é a mistura de ferro, carbono, cromo e níquel. Fera, se liga nessa observação super importante. Existem duas misturas que nós temos que ter uma atenção muito grande. A primeira delas são as misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas apresentam temperatura de fusão constante. Um exemplo de mistura eutética seria o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é formado por 75% de ouro, 12,5% de prata, mais 12,5% de cobre. Um outro exemplo de mistura eutética seria a liga metálica de chumbo mais arsênio, onde você teria 93% de chumbo mais 7% de arsênio. As misturas eutéticas, elas são sólidas e apresentam proporção constante entre seus componentes, não sendo possível separá-los por fusão fracionada. Se liga nessa observação super importante. E o segundo tipo de mistura que nós não podemos esquecer são as misturas azeotrópicas, que elas apresentam temperatura de ebulição constante. Exemplo, água mais álcool. Lembre-se que essa mistura de água mais álcool só será uma mistura azeotrópica nessa proporção, 4,5% de água e 95,5% de álcool. E um outro exemplo seria acetona mais metanol. Lembre-se que acetona mais metanol só é uma mistura azeotrópica nessa proporção mostrada aí. As misturas azeotrópicas, elas são líquidas e apresentam proporção constante entre seus componentes, não sendo possível separá-los por destilação fracionada. Então, galerinha, se liga nesse resuminho aqui. Duas misturas importantíssimas. As misturas eutéticas, vou colocar aqui, elas apresentam o que, pessoal? Elas apresentam temperatura de fusão, olha, constante, e temperatura de ebulição, o que? Variável. Não se esquece disso. E as misturas eutéticas, elas são o que, pessoal? Elas são sólidas. Olha esse resuminho aqui. As misturas azeotrópicas, eu vou colocar aqui, ó, mistura azeotrópica, elas apresentam o que? Temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição constante. E as misturas azeotrópicas, elas são o que, galerinha? Elas são líquidas. Olha, turma, isso já foi questão de ITA, isso já foi questão de IME, então se liga nessa observação, que essa observação é importantíssima para a gente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o diagrama de mudança de fases. É impossível diferenciar uma mistura homogênea de uma substância pura observando a olho nu esses sistemas. Podemos identificar se o material é substância pura ou mistura observando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Isso é o que nós chamamos de critério de pureza. O aquecimento contínuo de um sólido leva à fusão desse material e o posterior aquecimento causará a ebulição do líquido obtido. Analisando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desse material, nós conseguimos obter
esse gráfico. E esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico de uma substância pura. Por que esse gráfico é o gráfico de uma substância pura? Porque toda vez que você encontrar um gráfico onde a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição forem constantes, você tem o gráfico de uma substância pura em suas mãos. Não se esqueça, toda vez que você vê um gráfico de uma mudança de fase e esse gráfico ele apresentar a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a temperatura de condensação, a temperatura de congelamento constante, você tem aí o gráfico de uma substância pura. Esses pontos constantes nesse gráfico, eles são chamados de patamares. Então, esse ponto constante nesse gráfico é chamado de patamar. Ok? Como seria o gráfico de uma mistura? Vou limpar aqui e olha, toda vez que você encontrar um gráfico onde a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição melhorando, toda vez que você encontrar um gráfico onde as passagens de estado não são constantes, como é o caso desse gráfico aqui, ó, você não tem a temperatura de fusão constante. Veja que a temperatura de fusão ela começou em uma temperatura e ela terminou em outra. Então essa temperatura de fusão não é constante. E se você olhar mais atentamente esse gráfico, você vai ver que a temperatura de ebulição também não é constante. Então toda vez que você tiver um gráfico de uma mudança de fase e as mudanças de fase elas não acontecerem a temperatura constante, você tem um gráfico de uma mistura. Então é muito fácil graficamente você diferenciar uma substância pura de uma mistura. Gráfico de substância pura tem 2 patamares. Gráfico de mistura não tem patamar. Prestou atenção? Gráfico de substância pura tem 2 patamares, tem 2 pontos constantes no gráfico. Gráfico de mistura não tem ponto constante, não tem patamar. Se liga agora, fera, nesses 2 gráficos que eu vou mostrar para você. Olha só. Esse gráfico, pessoal, ele tem uma característica importante. Veja que ele se comporta como uma substância pura na fusão. Olha, ele apresenta temperatura de fusão constante, mas ele se comporta como uma mistura na ebulição. Apresenta temperatura de ebulição constante. Pessoal, esse gráfico é um gráfico de uma daquelas misturas especiais que eu falei para vocês. Isso é o gráfico de uma mistura eutética. Lembra que a mistura eutética apresenta o quê? Temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição variável. Guarda esse gráfico. Bem, olha esse outro gráfico aqui, pessoal. Esse outro gráfico aqui, você vai ver que este material ele se comporta como uma substância pura na ebulição e ele se comporta como uma mistura na fusão. Esse gráfico é o gráfico de uma mistura azeotrópica, ou seja, a mistura azeotrópica ela apresenta o que? Ebulição constante e fusão que? Variável. Se liga agora na dica, viu, fera? Se você quer diferenciar uma substância pura de uma mistura, obrigatoriamente você tem que ter o quê? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Você tem que olhar as 2 propriedades físicas. Você não pode olhar só uma, porque se você olhar só para uma, você pode estar chamando uma mistura eutética de substância pura ou uma mistura azeotrópica também de uma substância pura. Então, se você quer diferenciar uma substância pura de uma mistura, obrigatoriamente você tem que ter a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso módulo de introdução à química. Espero que todos vocês tenham gostado. Dá um clique que gostei. Se inscreva no nosso canal porque a próxima aula será sobre modelos atômicos. Até a próxima, pessoal.